Olá, queridos, boa noite. Eu sou o Ellison aqui. Um grande abraço a todos. Estamos de volta com a disciplina de primeiros socorros e hoje a gente vai compartilhar, sem mais delongas, um material novo. Algumas coisas desse material vocês já viram nas aulas da semana passada, porque vai referir em relação a quais são os primeiros procedimentos em um caso de acidente com o paciente. Na aula passada, a gente falou mais sobre paciente com infarto, falamos mais sobre a própria respiração artificial, né, os batimentos cardíacos artificiais, a forma que nós podemos fazer com que o paciente resista até a chegada do socorro mais preparado. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre acidentes, como que nós vamos reagir a eventuais acidentes que nós porventura, estivermos localizando, certo? Nós temos, por exemplo, aqui, vou diminuir aqui meu vídeo, certo? Esse professor Hector Freitas é o professor que ele é médico, tá? Ele é médico socorrista e ele já trabalhou diretamente com ambulância na região sudeste, que a gente sabe que é um nível de acidentes constante. E aí ele tem uma vasta experiência de primeiros socorros, por isso que eu escolhi o material dele para a gente trabalhar nessa aula de hoje. Vou mandar também esse slide para vocês, certo? Então, vamos lá. Então, já sabemos o que são primeiros socorros, né? São os cuidados imediatos que nós podemos prestar a uma pessoa fora do ambiente hospitalar, cujo estado físico, psíquico e emocional coloca em perigo sua vida ou sua saúde, com o objetivo de manter suas funções vitais. Então, é interessante. Quando nós nos depararmos com algum potencial suicida, por exemplo, imagina que você está indo para o serviço e, de repente, tem uma pessoa em cima de uma torre, em cima de um prédio, querendo se jogar. Isso, a forma que você trata esse paciente é um paciente psiquiátrico e você, como profissional da saúde, precisa também fazer os primeiros socorros em relação a ele. Então, a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, tá? Sobre como que a gente pode operar os primeiros socorros com pacientes psíquicos. É importante isso, tá? Não é só psicólogo que faz isso. Qualquer profissional da saúde tem que estar apto, certo? Falamos sobre isso, sobre prestação de socorro. Existem as pessoas leigas, né, que é a população em geral. O ideal é que os nossos parentes, as pessoas que a gente conhece, nós viemos a ensinar eles a fazer os primeiros socorros em qualquer situação. Porque imagina que no seu grupo de amigos você seja a única pessoa com formação na saúde e, de repente, o paciente é você. Como que alguém vai ajudar? Certo? Então, é importante que a população em geral saiba, mesmo que a população leiga em relação à saúde, saiba pelo menos o básico para que a gente consiga salvar vidas. Mas existe o socorrista, que é a pessoa tecnicamente capacitada, com segurança, para avaliar e identificar problemas que comprometem a vida. Cabe ao socorrista prestar o adequado socorro pré-hospitalar e o transporte do paciente sem gravar lesões já existentes. E aí a gente vai ver os enfermeiros que trabalham em ambulância, certo? E especialmente o pessoal do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar também tem esse treinamento, certo? E o pessoal do SAMU tem um treinamento intensivo para ser socorrista. Existe um curso específico para isso. As ações, gente, desenvolvidas com o objetivo de garantir a vida da vítima, sobrepondo a qualidade de vida. Então, como que a gente pode entender que em determinada situação a gente precisa garantir a vida da vítima e priorizar a vítima do que a qualidade de vida? Por exemplo, se para a saúde, para a medicina em geral, a prioridade em qualquer situação é a manutenção da vida. E aí, se o paciente, por exemplo, precisar amputar uma perna, se o paciente precisar amputar as duas pernas, se o paciente precisar ficar tetraplégico para manter ele vivo, nós vamos fazer isso. Se você concorda ou não, aí já é um outro problema social. Mas, cientificamente falando, em nome da medicina, a prioridade da medicina é sempre a manutenção da vida. Depois que eu garanto a manutenção da vida do paciente, aí eu vou tentar garantir a qualidade de vida desse paciente também. Evitar agravar lesões, evitar que o paciente fique paraplégico, tetraplégico, algo desse tipo.
Mas lembrando que a grande prioridade é a manutenção da vida do paciente. Depois, a qualidade de vida, é claro, né, gente? Qual a diferença entre urgência e emergência? Para a gente que está entrando na saúde agora, para vocês que estão entrando na saúde agora, é muito interessante que algumas pessoas que são leigas na saúde não sabem essa diferença. Você vê lá no hospital, hospital de urgência e emergência. Qual a diferença entre urgência e emergência? Qual que é mais urgente? Certo? Qual que é mais importante? Qual que é prioridade? Então, urgência é estado grave, que necessita de atendimento médico, embora não seja necessariamente uma emergência. Exemplo, contusões leves, entorses e luxações. Isso são procedimentos de urgência. Professor, o que são entorses? Certo? Entorse é quando há um edema, um inchaço, quando há uma torção de tornozelo, por exemplo, de articulações em geral. O que são luxações? Luxação é quando o osso ele não quebra, mas ele sai do lugar, a articulação sai do lugar, o braço, o ombro sai do lugar, o joelho sai do lugar, o tornozelo sai do lugar. Isso é luxação, tá? Não é fratura. Luxação é quando não quebra o osso, mas ele sai do lugar, a articulação. Esses procedimentos são procedimentos de urgência, ou seja, é estado grave, necessita de atendimento médico, mas não é exatamente uma emergência. E o que é emergência? É o estado que necessita de encaminhamento rápido ao hospital. O tempo gasto entre o momento em que a vítima é encontrada e o seu encaminhamento deve ser o mais curto possível. Ou seja, emergência ela é prioridade no hospital, certo? Por quê? Porque a emergência é qualquer caso em que a vida da vítima está em jogo. Ou seja, se você levar um tempo maior, priorizar uma outra coisa, a vítima pode chegar a óbito. Então, a emergência ela tem que ser prioridade. Urgência também é caso grave, certo? Mas emergência é aquela que a vida da pessoa, não só a qualidade de vida, mas a vida da pessoa depende do tempo, que o tempo seja o mais curto possível. Beleza? Espero que tenha dado para entender a diferença entre urgência e emergência. Exemplo de emergência, parada cardiorrespiratória. Vou voltar aqui, gente, que eu passei um pouco. Exemplo de urgência, parada cardiorrespiratória. Então, o paciente, ele para de respirar e o coração dele para. Você não tem tempo para ir ver se o pé do paciente sofreu torção, você não tem tempo para ver se tem algum corte raso no braço do paciente, você não tem tempo para ver se o paciente está com coronavírus, por exemplo. Você tem que priorizar aquilo que é emergência. Ou seja, o coração do paciente parou. Se parou, o paciente vai chegar a óbito. Você precisa fazer aquela ressuscitação que a gente aprendeu na aula passada. Certo? O que é um incidente? Um incidente é um fato ou evento desastroso no qual não resultam pessoas mortas ou feridas, mas que pode oferecer risco futuro, certo? É um termo incidente, não é acidente, é incidente. Então, nem o paciente chega a óbito em um determinado evento desastroso, como uma queda de motocicleta, como uma colisão de automóveis, certo? Que pode oferecer risco futuro. Vamos lá, por exemplo, o paciente sente uma pancada e aí cria um coágulo interno. Esse coágulo, a princípio, não vai fazer com que o paciente morra, mas depois de um tempo esse coágulo pode acabar entrando na corrente sanguínea e entupindo uma veia, causando um infarto do miocárdio, causando que nós chamávamos de AVC, né? Acidente vascular, encefálico, dependendo de onde for, certo? Então, assim, incidente é um fato desastroso em que não há pessoas mortas ou feridas, mas que isso pode oferecer riscos no futuro. O que é um sinal? O sinal é a informação obtida a partir da observação da vítima. A gente viu na aula passada que a primeira coisa que a gente faz é observar a vítima e o ambiente. Esses são os sinais para a gente poder avaliar. E um sintoma é a informação a partir de um relato da vítima. Não é aquilo que eu vi, aquilo que a própria vítima consegue relatar a partir de gestos ou oralidade mesmo. Lembre-se, acidentes ocorrem a qualquer hora, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Devemos estar preparados para enfrentá-los e da melhor forma possível. Ou seja, você aqui que está iniciando na área da saúde, quer ser técnico em radiologia, quer ser técnico em enfermagem, você não pode se preocupar em fazer a disciplina de primeiros socorros só para passar e ter uma disciplina a mais. Você precisa aprender e estar pronto
para operar esse tipo de procedimento a qualquer momento. Ninguém quer passar por isso, mas querendo ou não, às vezes você está no restaurante, você está na academia, você está na rua, indo para o serviço, vindo para casa, e você precisa operar esses procedimentos de primeiros socorros, certo? Então, aprendam de verdade, porque talvez um dia uma vida possa ser salva por sua vida profissional. E se você não for um bom profissional, você pode perder uma vida por conta disso. Então, você que está entrando na saúde, nós temos responsabilidade. Não esqueçam disso. Nosso curso não é só para passar na disciplina, é para aprender, de fato, como que se salva vidas. E aí nós temos aqui, ó, o Código Penal Brasileiro sobre omissão de socorro, certo? Deixar de prestar socorro, ou seja, não dar nenhuma assistência à vítima de acidente ou à pessoa em perigo iminente, podendo fazê-lo, é crime, segundo o artigo 135 do Código Penal Brasileiro. Ou seja, se você está passando por uma situação de acidente, de incidente, e você não prestar socorro, você pode ser processado por isso, certo? Está previsto em lei, artigo 135 do Código Penal Brasileiro, porque nós vivemos em sociedade. Uma das principais características da vida em sociedade é justamente nós precisarmos um dos outros, certo? Então, é por isso que você tem que prestar socorro, mas tem outra coisa, se você prestar socorro errado, você também pode ser processado. Por isso que a gente precisa aprender, como profissional da saúde, como que presta socorro de forma correta. Então, os objetivos dos primeiros socorros é preservar a vida, reduzir o sofrimento do paciente, prevenir complicações, proporcionar transporte adequado para o paciente, possibilitando melhores condições para receber o tratamento definitivo. Lembrando o próprio nome, primeiros socorros. Ou seja, você não vai fazer um tratamento definitivo, não é terapia. Você vai apenas, primeiro, preservar a vida do paciente, reduzir o sofrimento, reduzir a dor que ele pode estar sentindo, posicionando ele de forma correta, e prevenir complicações. Você pode salvar a vida dele só prevenindo complicações, na forma de posicionar ele corretamente. E também proporcionar o transporte, para que a partir desse transporte, você consiga, de fato, levar o paciente, proporcionar ao paciente a um atendimento que seja definitivo, e isso já em um hospital com um médico que tem formação para isso. E aí eu achei bacana do nosso querido professor aqui, autor desse slide, que ele colocou os 10 mandamentos do socorrista. Bora ver lá como foi que ele resumiu isso. Primeiro, mantenha a calma. Gente, isso aqui é o mais importante, porque imagina, vocês já devem ter visto, sem dúvida, presenciado algum acidente na rua, e a primeira coisa que acontece é um monte de gente em cima, e gente gritando, e aquele desespero, e quando alguém vê o sangue, já começa a dizer que ele morreu, o paciente está lá, bonzinho, entre aspas, né, consciente, e o pessoal dizendo, morreu, ele vai morrer, não tem mais jeito, o paciente termina de morrer mesmo, certo? Dá um ataque lá de ansiedade, de depressão, e termina de morrer. Então, primeira coisa, manter a calma. Primeira coisa. É difícil? No começo depois a gente acaba se adaptando, porque nós sabemos, não é que a gente perca a sensibilidade, você não pode perder a sensibilidade, lembrar que do outro lado é um ser humano que está sentindo dor, que precisa também de afetividade. Mas, se você se desesperar, você vai acabar prejudicando aquele paciente. Por isso, que mesmo mantendo a sensibilidade, a gente precisa manter a calma para que a gente consiga trabalhar de fato. Segundo, tenha em mente a seguinte ordem de segurança quando você estiver prestando socorro. Primeiro, eu, o socorrista, depois a minha equipe, incluindo os transeuntes, e por último, a vítima, ou seja, as pessoas que vão estar me ajudando. Por último, a vítima. Isso parece ser contraditório à primeira vista, mas tem um intuito básico de não gerar novas vítimas. Então, por exemplo, tá tendo um incêndio numa determinada casa, e aí você quer ser... A vontade que você tem de salvar, a pessoa está gritando, queimando, a vontade que você tem é de entrar lá e pegar a pessoa à força e tirar. Mas aí você precisa, para ser um bom socorrista, você primeiro precisa pensar em você. Eu estou sofrendo algum risco? Tem algum risco de eu entrar lá? Se tiver, eu não devo entrar. Por quê? Porque ao invés de eu ter uma vítima, eu vou ter duas. Certo? Isso é completamente contraditório. Isso não é primeiro socorro, isso é suicídio. E é proibido. Certo? Em função dos primeiros socorros. Segundo, eu tenho que observar minha equipe, as pessoas que vão estar me ajudando. Tem algum risco para elas? Se tiver, elas também não devem ir. Por mais que você tenha vontade de ajudar. Você só pode ajudar se você tiver segurança. Porque ao invés de ter uma vítima, você vai ter 3, 4, 5. Certo? E por último, a vítima. Se todo mundo tiver em segurança, aí sim. Porque para me ajudar a pessoa,
eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, vai acabar tendo mais de uma vítima, ao invés só de uma. Matemática básica. Terceiro mandamento. Vamos lá. Terceiro mandamento. Ao prestar socorro, é fundamental ligar para o atendimento pré-hospitalar assim que chegarmos ao acidente. Podemos, por exemplo, ligar 193, que é o número do Corpo de Bombeiros. Já falamos sobre isso na aula passada. Quarto mandamento. Sempre verificar se há riscos no local para você e sua equipe antes de agir no acidente. Aí, professor, que tipo de risco que pode ter no local? Imagina que foi Vou aumentar meu vídeo aqui para vocês me verem. Imagina que foi um acidente de carro. Eu, particularmente, já presenciei um acidente de carro em que o motorista bateu de frente com um poste e o poste caiu sobre o carro e os fios de alta tensão ficaram sobre o carro. O motorista, ele teve traumas, né, mecânicos, ele bateu mesmo com a cabeça e ficou lá sangrando e tudo mais, só que ele não levou choque, porque o carro ele funciona como uma espécie de isolante. Não é só por causa dos pneus, tá? O nome técnico chama-se gaiola de Faraday. Vocês podem dar uma pesquisada sobre isso. Mas, enfim, o paciente que está dentro do carro, ele não vai pegar choque. Só que se você tentar abrir a porta nessa situação para o paciente sair, ou para você, por exemplo, tentar ajudar o paciente, prestar os primeiros socorros, você pode pegar um choque mortal, porque são fios de alta tensão, dependendo da situação. Então, antes de qualquer coisa, você precisa ver se há riscos no local. Qualquer tipo de risco. Risco mecânico, risco físico, risco biológico, certo? Imagina, você tá um paciente ensanguentado no chão, você vai pegar o paciente do nada, botar no colo e levar. Existe uma série de riscos, inclusive riscos biológicos. Você não sabe que paciente é esse, quais são os tipos de vírus e bactérias que ele tem na corrente sanguínea. O contato que você tem direto com esse sangue pode acabar passando para você, contagiando você com alguma patologia, e aí foge daquele princípio anterior. Ao invés de você ter uma vítima, você vai ter duas. O ideal é primeiro verificar se não há riscos. Só que é claro, gente, que isso com muita flexibilidade, com muita rapidez e muita agilidade. Você não vai ficar pensando, não sei o quê, risco físico, químico, biológico, quando o paciente está morrendo. Você tem que pensar isso muito rápido, certo? Sexto, quinto, né? Não falei o quinto, deixa eu diminuir meu vídeo aqui. Mantenha sempre o bom senso. Bom senso, gente. O bom senso ele serve para qualquer parte da nossa vida. Será que isso vai ajudar mesmo? Será se eu estou ajudando ou estou piorando a situação do paciente? Será se as pessoas ao redor estão ajudando ou piorando? Isso é uma questão de bom senso. Se todo mundo usasse bom senso, a vida de todo mundo seria mais fácil. Sexto mandamento, mantenha o espírito de liderança, pedindo ajuda e afastando os curiosos. Sempre tem um monte de curioso que vai lá para cima e começa a ver, e hoje em dia o pessoal perdeu tanta sensibilidade que ao invés de ajudar, começa a filmar. Você olha para o lado, o paciente está morrendo no chão e um monte de gente filmando, sem prestar o mínimo de ajuda, sem ter o mínimo de sensibilidade, certo? Então, o ideal é manter o espírito de liderança. Você é profissional da saúde, então, gente, eu sou profissional da saúde, afastem-se, vem dois me ajudar, faz isso, isso e isso. Você tem que ser líder, você foi treinado para isso, você tem uma obrigação jurídica para fazer isso, porque senão, como a gente já falou, é omissão de socorro e isso é crime. Sétimo mandamento, distribua tarefas. Assim, os transeuntes. Cara, ele usou aqui como é que posso dizer, um termo tão complicado. Esses transeuntes aí, gente, nada mais é do que as pessoas que vão estar te ajudando, tá? Você monta uma equipe aqui, ó, chama uma pessoa forte para ajudar a levantar o paciente, certo? Você vai verificar, dependendo da situação, o que você vai fazer, e aí você vai eleger uma equipe. Vamos dizer assim, essa equipe, você vai distribuir tarefas, porque ao invés deles te atrapalhar, eles podem se sentir úteis e podem ajudar você. Você, por exemplo, afasta as peças do carro, você afasta as pessoas, você levanta a perna, o braço do paciente, você pega um pedaço de madeira, procura isso. Então, a pessoa vai se sentir útil, aqueles curiosos vão se sentir úteis e vão deixar de atrapalhar, que já ajuda bastante. Certo? Então, espírito de liderança, você é o profissional. Oitavo mandamento, evite manobras intempestivas, ou seja, realizar de forma imprudente, com pressa. Gente, primeiros socorros são técnicas. Técnicas, tem um modo de fazer, tem um tempo de fazer. Você não pode ter pressa, porque a pressa a gente fala que é inimiga da perfeição. Se você fizer com pressa e posicionar um paciente fraturado errado, você pode matar o paciente, você pode deixar o paciente
Paraplégico, imagina, um paciente que estava bom, você vai tentar ajudar ele e faz o cara ficar aleijado. Paraplégico. Imagina que você posiciona a cabeça do paciente errado e faz o cara ficar tetraplégico. O cara nunca mais vai mexer os braços e as pernas, nem nada, só a cabeça. Porque você posicionou ele errado. Imagina a responsabilidade. Então, por isso, nós temos que estar conscientes daquilo que nós estamos fazendo para realizar de forma prudente, sem pressa e com perfeição. Nono mandamento, em casos de múltiplas vítimas, dê preferência àquelas que correm maior risco de vida, como, por exemplo, vítimas em parada cardiorrespiratória que estejam sangrando muito. A hemorragia, gente, que é quando o sangue, quando está sangrando bastante, a gente percebe geralmente, vocês vão ver em sistema circulatório, que existem veias e artérias. Dependendo do calibre, da grossura dessas veias e artérias, pode ocorrer uma hemorragia mais grave ou menos grave. Ou seja, se você estiver, sei lá, cortando carne na sua casa, tem um corte no dedo, sai um pouco de sangue, mas rapidinho para, né? Às vezes, quando é mais profundo, sai um pouco mais de sangue, mas beleza. Só que quando você atinge uma veia ou uma artéria, o sangue ele vai estar o tempo todo passando por ali. Pode ser questão de minutos para o sangue do paciente sair todo. Por isso que quando é um tipo de incidente com várias vítimas, tem que ser priorizado aquelas pessoas que estão com risco de vida ou de perder a vida, certo? Especialmente pacientes com possíveis paradas cardiorrespiratórias ou pacientes que estejam com a hemorragia mais grave, com muito mais sangue derramando, certo? E o 10º e último mandamento, seja socorrista e não um herói. Lembre-se do segundo mandamento, ou seja, não adianta nada você pôr a sua vida em risco, pôr a vida da sua equipe em risco para salvar uma terceira vítima, porque, mais uma vez, ao invés de você virar um herói, você pode virar uma terceira vítima. Ao invés de sofrer, de ser uma vítima, pode ser duas, pode ser três. Por isso, socorrista é técnica. Você precisa pensar em você, pensar na equipe, depois no paciente, depois na vítima. Senão, você vai querer dar uma de herói, e isso não é profissional da saúde. Isso é suicida, certo? Tem que ser sério em relação a isso. Enquanto o socorro especializado não chegar, devemos tomar algumas precauções básicas. Antes de qualquer procedimento, avaliar a cena do acidente e observar se ela pode oferecer riscos para o acidentado e para você. Em hipótese nenhuma, ponha sua própria vida em risco. Já falei isso redundante, eu vou parar por aqui, porque a próxima aula nós vamos continuar esse slide, mas só para lembrar, a maior lição que nós aprendemos na aula de hoje é que você tem que priorizar a sua saúde. Não pode colocar a sua vida em risco de jeito nenhum para nenhum tipo de paciente. Você é um profissional da saúde, sabe disso e tem que... não é omitir socorro, pelo contrário, é você sempre atender o paciente, mas com técnicas corretas, certo? A gente jamais vai deixar de atender um paciente, até porque isso é crime, é previsto em lei, mas a gente não pode também simplesmente dar uma de herói. A gente precisa usar as técnicas corretas que nós aprendemos no nosso curso. Gente, um abraço para vocês. Qualquer dúvida, chamem lá no WhatsApp, tá? Nós vamos ficando por aqui em mais essa aula. Tchau, tchau. Fui.